Olá para você de casa, começa agora o programa Ponto de Vista e hoje vamos falar sobre os 68 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o pastor Eliezer, que é presidente da Câmara Municipal, e também o reverendo Walter de Souza, que é pastor aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular da sede, também coordena regional aqui, é superintendente regional e também é membro do Conselho Estadual. Então a gente vai falar sobre os trabalhos que a igreja tem desenvolvido em Tupã, em especial sobre o Dia da Ação Social, que foi realizado no dia 16 de novembro, com uma série de atividades, atendimento odontológico, orientação jurídica, cadastramento de biometria, ou seja, uma série de atividades. Eu queria começar aqui agradecendo o pastor Eliezer, que também é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, e são 68 anos no Brasil. Aqui em Tupã ela chegou em 1958 também, logo no início do surgimento do Brasil. Tupã já foi também agraciada com o pastor Guilherme vindo na tenda, né, que era conhecida como Cruzada Evangelista, implantar uma igreja, e a gente vê os frutos até hoje sendo colhidos, 5 igrejas, né, como o trabalho começou lá com o pastor Guilherme. É verdade, cumprimentar a nossa população, cumprimentar o pastor Walter, agradecer aí, a presença dele, sempre muito ocupado, uma agenda bem ativa, mas atendeu o nosso convite aí para poder falar um pouco sobre essa data tão importante. Nós somos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular e nós estamos em festa, nós somos felizes pelos 68 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. É uma igreja que nós amamos, é uma igreja que nós pastoreamos já, há mais de 20 anos, o pastor Walter, acredito aí que há uns 30 anos ou mais, que é pastor, superintendente, conselheiro, faz parte do Conselho Estadual da nossa igreja, que administra todo o estado de São Paulo, e administra aqui a região de Tupã. Então nós estamos felizes pela Igreja Quadrangular que chegou no Brasil e foi conquistando os territórios, foi entrando nas cidades. 8 anos depois que chegou no Brasil, chegou em Tupã. A Igreja Quadrangular foi muito rápida, na evangelização, e toda a nossa região aqui, depois de 6, 7, 8 anos, a Igreja Quadrangular já foi chegando aqui na nossa região, e é uma igreja que é muito bem aceita pela população, pela sua forma. No começo, quando ela chegou no Brasil, chamou-se muita atenção a forma como ela chegava na cidade, que chegava em forma de tendas, e as pessoas viam aquele, tipo um circo armado, e era diferente de todos os padrões de igreja naquela época. Então chamava a atenção quando se armava aquela tenda na cidade, as pessoas despertavam a curiosidade, as pessoas vinham, e os missionários, na verdade, quando chegava na cidade, não chegava assim com o nome de pastor, o missionário chegou na cidade, chegou o missionário, e as pessoas iam lá para ver, e aconteciam muitos milagres mesmo acontecia, e isso fazia com que as pessoas viessem, fossem evangelizadas. E hoje nós estamos completando 68 anos no Brasil. A igreja tem uma estrutura muito grande. Certo. Pastor Walter, muito obrigado por vir aqui. Como o pastor Eliezer disse, agenda cheia, coordena uma região, faz parte do Conselho Estadual, então a agenda da semana é super lotada. Encontrar um tempinho para vir aqui falar um pouco desses 68 anos e principalmente do trabalho atual que a igreja desenvolve em Tupã. Olá, meu querido amigo telespectador, pastor Eliezer, Tiago. Para mim é um prazer muito grande poder vir falar da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós somos melhor que ninguém, nós fazemos parte de uma igreja social que leva a palavra de Deus para as pessoas. E para mim é um motivo de alegria estar aqui falando um pouquinho da Igreja do Evangelho Quadrangular, levando até você, meu amigo, a conhecer a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja Quadrangular chegou no Brasil revolucionando. Primeiramente porque naquela época, em 1951, as pessoas não tinham o costume de bater palma. Não, as igrejas não. Era mais batista, Assembleia de Deus, presbiteriana. E chega a Igreja do Evangelho Quadrangular, entenda aí o povo batendo palma.
Isso foi quebrando todos os paradigmas. O segundo paradigma que a Igreja do Evangelho Quadrangular quebrou, até essa semana, eu estava comentando com a mulher. Se existe um lugar que valoriza a mulher, chama Igreja do Evangelho Quadrangular. Porque naquela época, você pode ver, segundo os estudos, a coisa mais difícil, se vê no Brasil, estou falando de Brasil, é uma igreja que aceitasse a mulher pregar o Evangelho. Aí chega no Brasil uma igreja que aceita e tinha como aquele dirigente dele a pastora. A fundadora, né? Fundadora, missionária Aimee, pastora e pregando o Evangelho. Tanto assim, eu estava lendo uma matéria, certa feita, um tempo atrás, de um livro, né, que fala sobre os grandes heróis, os heróis da fé nos Estados Unidos, e cita ali a missionária Aimee. E quando eu fiquei sabendo as pessoas que frequentaram ali em Los Angeles Temple, a igreja da missionária Aimee, eu fiquei de boca aberta. Charlie Chaplin frequentava a igreja do Evangelho Quadrangular. Mary Morrow frequentava a igreja, ia lá assistir os cultos. Então ela chegou revolucionando. Foi a primeira igreja que conseguiu montar uma rádio naquela época, canal de televisão, teatro. A Aimee pregava nos Estados Unidos com o pessoal ali, o Charlie Chaplin, fazendo teatro, né? Segundo a biografia ali. Aí chega no Brasil aquela igreja em tenda, armando tenda de circo, e como o pastor Eliezer acabou de dizer agora, pregando o Evangelho, cantando, batendo palma. Então todo mundo, o que é isso? O que está acontecendo? Que igreja diferente? Ali não era chamado pastor, missionário, as pessoas orando pelos enfermos, expulsando demônios, as pessoas sendo curadas, largando muleta, pessoas andando, largar a muleta e sair andando, cego enxergando. Então revolucionou o Brasil. Então nós impulsionamos outras igrejas a também fazer o mesmo, porque isso não é exclusivo da Igreja Quadrangular, é de todo mundo. Nós pregamos a palavra. Então, se aquelas pessoas aprenderam com a gente, amém, assim como nós aprendemos com o Batista, com o Presbiteriano, com os nossos irmãos da Assembleia de Deus, nós estamos assim, um aprendendo com o outro. Então, a Igreja Quadrangular veio para o Brasil de uma forma, de uma maneira diferente, mulher pregando, missionário, em tenda. Então, ela foi revolucionando o Evangelho naquela época no Brasil, saindo em todas as cidades. E nós partimos para um meio assim diferente. Você vê que nós não temos mídia. Você não vê, coisa mais difícil você ver a Igreja do Evangelho Quadrangular em televisão. Não se preocupamos de ter um canal de televisão, de fazer programa. Não temos programa, a não ser regional ou local, mas no nível nacional nós não temos programa em televisão. Nós somos igual formiga. Formiga você quase não vê, mas todo lugar tem. Assim, a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Todo lugar tem. A igreja assim contente, feliz, que trabalha com várias modalidades dentro da igreja, vários departamentos, nós estaremos falando daqui a pouco. Certo. Para que a gente possa ter um pouquinho mais da dimensão do que foi a chegada da igreja aqui no Brasil, a gente vai passar um breve vídeo que retrata a chegada da igreja aqui no Brasil. Então, o vídeo contou um pouquinho aí da história, né, pastor? E como o pastor Walter disse, além desse aspecto da valorização da mulher, tem a questão da educação também, que a igreja também sempre valorizou, do ensino. Então, tem vários aspectos sociais que acompanham não só a questão da fé, da religião, mas principalmente da sociedade, né, da formação do indivíduo, da educação, da valorização da mulher, como eu disse, que até então a sociedade, a mulher não tinha tanto espaço assim.
Então a igreja ela quebra paradigmas, né, pastor? Com certeza, a igreja ela tem um papel fundamental para mudar a sociedade, né? Mudar conceitos. E a Igreja do Evangelho Quadrangular ela tem uma facilidade muito grande para trabalhar tanto com mulheres, como o pastor Walter falou, porque ela foi fundada por mulheres. É uma igreja que tem muita facilidade para trabalhar com homens, com jovens, com criança, com adolescente. Então, isso vai transformando, vai mudando. E a igreja, quando ela chega num lugar, além da questão espiritual que ela muda, ela vai mudando também a vida das pessoas, a vida financeira, a vida conjugal, familiar. Como o pastor Walter disse, naquele tempo acontecia muitos milagres, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, tinham problemas de ordem espiritual, então a família restaurada. Então a função da igreja é mudar a vida das pessoas através do evangelho, e como a igreja quadrangular ela tem uma mensagem muito voltada para a mudança da pessoa, para a reflexão espiritual da pessoa, porque a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, os 4 pilares da Igreja do Evangelho Quadrangular é que Jesus salva. Então essa é a mensagem principal que a igreja prega: Jesus é o Salvador, Jesus é o batizador no Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida da pessoa, ele muda. E o outro pilar é que Jesus ele cura o espírito, ele cura a alma, ele cura o corpo, e que Jesus ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja que ele deixou aqui na terra. Então é um evangelho muito acessível para as pessoas entenderem, e a partir do momento que ela entende essas verdades, a vida da pessoa passa a ser transformada. Falando em transformação, vou pegar um ponto que muitas vezes nem em escola é ensinado, que é a questão da educação financeira. E na igreja é abordado isso, né? Sim, sim. E eu estava vendo esse vídeo que nós acabamos de assistir agora há pouco, eu até me emociono de ver assim, o preço que as pessoas pagaram para que a nossa igreja pudesse chegar ao que ela chegou hoje, entendeu? E são os departamentos, a Igreja Quadrangular, ela ensina na educação financeira. Porque hoje no Brasil, nas famílias, o maior conflito que existe na família são a área administrativa. As pessoas precisam aprender a administrar. A Igreja Quadrangular tem vários departamentos, entendeu? E um deles nós ensinamos a pessoa, procuramos ensinar com estudo, enfim, com palestra, como a pessoa pode aprender a administrar a sua vida financeira, né? Não só isso, né? Trabalhamos em cima do jovem, trabalhamos com as mulheres, com os adolescentes, com as crianças, porque a Igreja Quadrangular é uma igreja família, né? Tanto que eu tenho ali na igreja sede sou eu, e quem está sempre do meu lado é minha esposa, a pastora Rosana. O pastor Eliezer tem ele, e quem sempre está do lado dele é a pastora Claudete. Então é o mesmo nível, não tem essa diferença, entendeu? Enquanto eu estou cuidando da igreja pregando a palavra, a minha esposa está cuidando da igreja, aconselhando e vice-versa. Todas as nossas esposas, elas pregam o evangelho, ela é colocada no meio. Você vê que muitas vezes a mulher ela luta por direitos igual. Então, só ela ir na Igreja Quadrangular vai aprender como nós somos igual. Porque não precisamos ninguém chegar em nós e dizer assim, a mulher é igual ao homem. Não, porque na Igreja Quadrangular a mulher é igual ao homem. Entendeu? Ela tem o mesmo nível. Inclusive nós temos igrejas também que são enormes, dirigidas por mulher, né? Então tem vários departamentos, um deles é a educação, tem até ação política também dentro da Igreja Quadrangular, nós ensinamos na Escola Bíblica Dominical, e a educação financeira, entendeu? Temos estudo, sempre damos estudo, principalmente nós temos encontro de casais, que é a área, no encontro de casais nós trabalhamos de várias áreas, uma das áreas é a área administrativa no lar, administração no lar. Então, como eu falei, na escola não se ensina isso, às vezes nem na faculdade, dependendo do curso, não se aborda isso, e aí que eu reforço, né, o papel social que a igreja cumpre, né, de ensinar o indivíduo a administrar a sua própria vida. E isso tem um reflexo na sociedade, é o sujeito que não vai se endividar, é o sujeito que não vai dar um calote em alguém, né, assim, então ganha a sociedade com essa visão da igreja, né? Agora, hoje a igreja em Tupã ela tem 5 templos? Em Tupã nós estamos com 5 templos hoje. Temos ali a sede que é no Brasil,
Ipiranga, pastor Eliezer, Domingo Costa Lopes, Maria, pastor Vanderlei. Temos aqui na Boribis, que agora é o pastor Jurandir e pastora Carla, e Vila São Paulo, né, que é o pastor João Carlos. Entendeu? Estamos aí já passando de 2.000 membros já na cidade de Tupã, entendeu? Muito feliz. Eu estou com 14 anos, fazer agora dia 5 de dezembro que eu estou em Tupã, e vejo essa uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonado por Tupã. Antes do senhor vir para cá assumir a igreja, o senhor já tinha vindo para Tupã antes? Vim. Porque é 2005, eu vim em 2005. Em 2005 eu concorri ao conselho. Se a pessoa entendesse o pilar da igreja quadrangular, não é porque a nossa igreja não, é impressionante. Ela, não existe ninguém vitalício na igreja quadrangular. Você tem que disputar a voto, tem que disputar uma eleição. E eu disputava a eleição para ir para o conselho, quem comanda o estado de São Paulo nacional. É um conselho, tem um presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, primeiro, segundo, terceiro tesoureiro, primeiro, segundo, terceiro secretário e assim por diante. E em São Paulo são 13 pessoas que comandam mais de 2.000 igrejas em São Paulo. Desses 13 eu sou um deles. Então eu estava disputando a eleição em 2005 e eu passei por Tupã, fazendo uma visita aqui, pedindo voto para que os pastores, quem vota são o pastor votar em mim. E eu conheci essa cidade. Quando eu vi essa cidade, as igrejas aqui, eu apaixonei, eu falei, puxa vida, é o que eu quero. Eu sou da cidade grande, sou de Campinas, e antes eu estava em Mogi das Cruzes. Vim para Tupã e apaixonei por essa cidade, pelo povo dessa cidade, né? Pelo jeito dessa cidade. E aí eu comecei a pedir a Deus, né, que desse certo de eu vir para cá. E aí, depois de alguns anos... Um ano depois... Um ano depois? Porque ela é bem flexível, a igreja quadrangular. Você pode pedir a sua transferência. Eu pedi minha transferência para Tupã. E houve uma triangulação. Eu vim de Mogi para Tupã. Pastor Donizete, que foi durante muitos anos pastor aqui, foi para Lins. E o pastor Newton, de Lins, queria ir para uma cidade grande. E eu estava em Mogi das Cruzes, 500 mil habitantes. Ele foi no meu lugar lá em Mogi das Cruzes. Certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos continuar esse bate-papo. Saber agora no segundo bloco sobre esse dia de ação social que foi realizado no dia 16 de novembro na sede, com várias atividades e especialmente a presença do projeto Lucas, que a gente vai explicar. É um projeto que atende não só o estado de São Paulo, mas todo o Brasil. São ônibus adaptados com consultório médico, odontológico, toda uma estrutura para oferecer atendimento à população. Então não saia daí, a gente volta já com o programa Ponto de Vista.